Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos repercutir essa matéria aqui da Infomoney que o Pedro Ladislau Leite assina, que eu acho que é uma matéria muito importante. E toda vez que a Infomoney ou outros portais de finanças divulgarem, nós vamos repercutir aqui no canal, porque eu acho isso muito importante. E nós vamos trazer uns extras aqui, que eu acho que vocês vão gostar, para entender melhor o porquê que isso aqui é tão sério, né? Um em cada quatro fundos perdeu para a inflação em 2019. Um em cada quatro, ou seja, 25%. Isso aqui é um levantamento da Economática que eles repercutiram aqui. E tem algumas regras para esse levantamento. São fundos com mais de 10 mil cotistas, então são fundos grandes. Eles falam que tiveram mais aplicações do que resgates nesse ano, mas em termos de volume financeiro, mas quais fundos ganharam realmente foram poucos, e nós vamos ver o porquê. Eu acho que as pessoas estão se ligando. Por que eu acho isso aqui tão importante? Um em cada quatro fundos, 25%, perdeu para a inflação. Mas quantos que conseguiram chegar no CDI? Certo? Porque o CDI em 2019 ainda ganhou da inflação. Ganhou da inflação por 1,63%, ainda ganhou. Aí a gente, né, precisa desse dado também. Provavelmente, quantos que conseguiram ganhar do CDI? Se um em cada quatro perdeu, provavelmente dois ou três em cada quatro perderam para o CDI. Porque essa é a média. Em torno de 60% perde para o benchmark. Se você quer fundo de ações, você vai lá. Você vai ver que 60% vão perder para o índice Bovespa. Isso se não for pior. Se você for lá nos fundos de renda fixa, vai ter por aí essa margem também. Bom, mas vamos começar pelo fim da matéria, só para a gente fazer uma nota rapidinha, que é isso aqui, ó, eles falam dos fundos de inflação, ele fala dos fundos de inflação. Então aqui, ó, veja aqui que o Icatu Vanguarda foi o que mais rendeu 23,8% de retorno real, certo? Com taxa de administração de 0,5%. Então, quer dizer, ele rendeu aí uns 28%. Então, ainda perde para o IPCA 35, perde para o 45%. E grande parte deles aqui, lá pelo terceiro quarto, empata com o pré-25. O pré-25 deu, pré-fixado 2025 em 2019, deu 22%, né? 22,2% de rentabilidade bruta e em torno de 17 e pouco de rentabilidade líquida. Então ele está aqui, ó, na massa aqui, ó, ocuparia o quarto lugar aqui, certo? Então, gente, eu continuo preferindo aplicar diretamente nos títulos. Aí o que nós queremos dizer também aqui que é importante a gente notar isso? Que essa rentabilidade não vai se repetir. Mas o Tesouro Direto, com relação aos fundos de renda fixa e a fundos de inflação, vai se comportar bem e muito provavelmente melhor. É isso também que a gente tem que ter em conta. A rentabilidade maravilhosa de 2019, eu estou no time que acredita que não se repete. Nem assim, ó. No número não vai se repetir com certeza, porque não tem como reduzir mais a taxa do que já caiu de 2019 para cá. Mas assim, se ele vai conseguir ficar na melhor colocação entre todos os outros investimentos, ouro, dólar, bolsa, né, FIIs, etc, etc, eu acho que não também, tá? Mas ele pode ficar bem, pode pegar aí um pódio, um quarto lugar, né? Isso aí nós só vamos sabendo que vem. Mas olha aqui, ó, o que chama atenção, ó, é que desses, quantos tem aqui? 4, 6, 8, tem 10 fundos aqui. Desses 10 fundos, só um deles tem taxa de 1,3% ao ano, somente um. O resto tudo é na base de 0,5%, a grande maioria é 0,5% ou menos. Esse aqui com 1,3%, o BB Renda Fixa LP Inflação com 0,8%, e o do Itaú 0,9%, né, dos bancões aí com taxas maiores. Quando a gente chega aqui, ó, nos fundos problema, ó, fundos de renda fixa que perderam para a inflação, a gente começa a ver a taxa de administração extremamente alta. A mais alta aqui, ó, é desse fundo da Caixa com 3,9. Aí o que eu fiz, pessoal? Porque, assim, ó, olhando agora, você vê aqui, ó, retorno real menos 3,19. Taxa de administração 3,9, cotistas 15 mil, captação líquida quase 1,5 bilhão de reais. Como é que um fundo desses consegue ter uma captação tão grande dessas ao longo do ano, positiva, quase 1,5 bilhão? Bom, em primeiro lugar,
é um fundo de resgate automático, ou seja, tanto esse aqui da Caixa, do Santander, do BB, que é o Banco do Brasil, alguns do Itaú também, é assim, ó, é a aplicação automática, quer dizer, você recebe o salário na conta corrente, ou qualquer depósito que você recebe na sua conta corrente, ele passa automaticamente para o fundo se não houver nenhum saque no dia ou nenhum pagamento no dia, o restante vai para o fundo no dia seguinte, tá? E aí tem resgate automático, quer dizer, bateu uma cobrança qualquer na tua conta corrente, ou você faz um saque no caixa eletrônico, ele automaticamente desconta do fundo. Então, gente, é uma coisa que era para ser muito prática, né? Muito prática. Mas eu comecei a ficar com o pé atrás com relação a isso. Vocês sabem quando, pessoal? Lá em 2014, quando o CDI chegou aos 14,25%, 2014, aí 2015, começou a me dar uma pulga atrás da orelha, porque eu via a Selic em 14%, que é o mínimo, né? Que é o benchmark para os fundos, e eu via os fundos pagando 9, 10%. Eu dizia, mas por que eles não me pagam a taxa inteira? Aí é que eu comecei a não usar mais esse tipo de fundo. Não usar de forma alguma. E agora na nossa tabelinha isso vai ficar bem claro. Por que a gente cai no erro e por que parece assim aquela conversinha, né? Ah, você deixa aí né, nesse fundo com resgate automático que no fim do ano você vai ter ganhado aí, de repente somar uns centavinhos a cada mês, de repente chega a 10 reais. Aí que tá, a conversa mole da rentabilidade nominal, mais uma vez. Então, gente, aqui, ó, essas 4 colunas aqui, junto com o nome do fundo, são as colunas originais da matéria que da cotação que a Economática fez, da compilação da Economática, e que o Pedro Ladislau colocou na sua matéria. Eu derivei dessas 4 colunas aqui como seria a rentabilidade do fundo em questão se ele tivesse taxa zero. Importante, hein, pessoal? Tudo que está em azul aqui é obra minha. Se ele tivesse uma taxa igual a do Tesouro Direto, ou seja, 0,25% ao ano, aí é que a gente vê como a taxa do Tesouro Direto, apesar de ruim, apesar de comer uma boa parte aí da rentabilidade do Tesouro Selic, ela não é abusiva frente ao que nós temos aí no mercado. E com uma taxa mais razoável para esses fundos, coloquei aqui 0,5%, a gente vê que esse fundo da Caixa, ele é só um fundo medíocre. Ele teve aí, se fosse taxa zero, ele teria um retorno de 0,71%. O retorno do CDI 100% foi 1,6%. Então, um fundo medíocre, mas não deletério. Se tivesse uma taxa de 0,5%, seria 0,21%. Esses 3 fundos aqui do Santander, esses sim foram deletérios, porque mesmo com taxa zero, eles ainda assim teriam rentabilidade negativa. Vejam aqui, ó, que impressionante. Esse aqui do Banrisul e esse outro do Santander, eles teriam rendimento negativo, ou seja, você perderia dinheiro para a inflação com taxa de 0,5%. Se a taxa fosse zero, ele ia entregar alguma coisinha. Outro fundo deletério para o patrimônio dos cotistas é esse do Sicredi, tá? Ó, menos 0,15% se a taxa fosse zero. O retorno real dele foi menos 1,65%, quer dizer, além de não render o 1,6% do CDI, ele te tirou 1,6%. É fantástico, né? Com taxa de administração de 1,5%. Quer dizer, não dá, né? Aqui não tem mais nenhum negativo, tá? Agora aqui é que é o pulo do gato, gente. Aqui é que a gente comete o erro. Essa coluna C aqui, ó. O que é essa coluna, gente? Essa coluna é a rentabilidade nominal. Ou seja, quando a gente vai lá no site do banco, ou quando a gente vai lá ouvir conversinha do vendedor, o que ele te mostra? Ele te mostra isso aqui. O nosso fundo rendeu em 2019 5,02%. Você olha, você compara com a Selic, ou de repente ele mesmo te mostra a Selic. A Selic está em 4,5%, mas o que rende é 4,4%. E aqui você está ganhando 5%. Você, mas que maravilha. Não, vou deixar aqui, vale a pena. E aí a gente cai na conversa. É isso aqui. É isso aqui. Aí tu olha lá o fundo do Santander, esses 3 fundos do Santander que são deletérios, que são fundos que mesmo com taxa zero eles
eles tirariam o valor do patrimônio do fundo, eles tiraram o valor do patrimônio do fundo, na verdade, ó, com taxa de 2,70, o que acontece? A taxa de 2,70 ficou na base dos 3% negativo. O que acontece? Você olha lá 3,8, é um fundo piorzinho, 4,2 e tal, mas tá ali, ó, a Selic rende 4,4, tá ganhando só um pouquinho a menos. Aí a gente entra na conversa. Mesmo fundos aqui, ó, esses aqui do Banco do Brasil, LP, CP automático, ó, 5,3, 5,36, pô, bem mais que o CDI atual, né? Você pode até achar que é bom, mas não é, é engano. E vejam aqui, gente, que o que mais perdeu para a inflação foi o que cobrou a maior taxa, 3,9%. Retorno real de 3,19%, embora a alocação do fundo não seja de todo ruim. Ele só é um fundo medíocre, não é um fundo deletério. Mas foi deletério porque cobra muita taxa. Essa é a tônica, ó. A gente vai descendo aqui, ó. Nos que empatam com a inflação, ó, esse do Bradesco aqui, que empatou não, ficou 0,02, né? Taxa de 1,5, ó. Aí vocês comparam com os fundos de inflação que perseguem o IMAB. Olha aqui, ó, a taxa de administração deles, como eu salientei no começo do vídeo, ó. Só um é acima de 1%, que é de um banco grande também. Então, pessoal, depois vocês podem olhar aí se você... O que eu acho que nós, consumidores, porque nós somos consumidores de produtos financeiros, nós somos consumidores de investimentos, nós temos contas correntes e tal, às vezes em mais de um banco, às vezes em mais de uma corretora. Então, gente, o que a gente tem que fazer com esses bancos aqui? A gente tem que cancelar esse resgate automático. Tem que dizer assim pro vendedor lá, não, porque isso aqui, ó, só está garantindo essa taxa para o banco. É isso aqui que está acontecendo. É só, pura e somente, eles que estão ganhando essa taxa aqui de rendimento. Para eles está indo certo, positivo, não tem mistério. E aí, agora eu vou falar uma coisa bem polêmica, que eu acho que até tem gente que vai se desinscrever do canal por causa disso. Quem deixou na poupança perdeu só 0,06%, tá? E quem deixou num fundo porcaria desses, perdeu aí 1, 2, 3% de rentabilidade real. Então, gente, até poupança tá melhor que esses fundos aí de resgate automático. Essa era a nossa mensagem. Se você não gostou, eu sinto muito, mas é a realidade. Então, esses fundos aqui, por exemplo, vai deixar o dinheiro esperando uma melhor oportunidade, um momento aí para entrar, de repente, uma taxa melhor no Tesouro Direto. Deixar nesses fundos aqui, a gente só está pagando taxa para o banco e o banco não está nos devolvendo um bom serviço. Esse é que é o ponto. Não sou contra lucro de banco, não é esse o dado. O aspecto aqui é o seguinte, é que nós estamos pagando um serviço e ele não está devolvendo rentabilidade para a gente. Alguns até com taxa zero foram deletérios por patrimônio. E com essas taxas absurdas aqui, então não tem explicação. Então, gente, é capitalismo. Qual é a resposta do capitalismo? Tira o dinheiro de lá. Tira, coloque em outra coisa, tá? Coloque em outra coisa, faz a sua pesquisa, faz a sua análise, mas se o brasileiro não mudar a sua mentalidade, eles vão continuar cometendo esses abusos aqui e prestando um mau serviço, que na real é isso, eles estão prestando um mau serviço e cobrando caro para burro. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.